Eu ia falar sobre amor hoje, né? E quando a gente soube da notícia da mãe da Maria, eu resolvi mudar o tema para gratidão aos pais. E até porque eu tenho muito relato de experiência da minha vida também sobre o que o reconhecimento e a gratidão aos pais pode fazer pela nossa vida, sabe? Porque nós somos, na verdade, uma continuidade. Nós somos uma continuidade da vida. A gente tem uma ideia de que a vida é nossa, né? Quando a gente pensa sobre vida, a gente pensa, se esse corpo está pulsante, se o cérebro está funcionando, se o coração está batendo, então eu tenho vida. E essa vida, eu me aproprio dela, com uma sensação de que essa vida me pertence. Mas, na verdade, se a gente compreender a vida, se a gente compreender a verdade da vida, o que realmente é a vida? Se a gente abrir vocês assim, pela metade, abrir o coração, abrir o cérebro, a gente consegue encontrar a vida ali, a consciência, aquilo que faz vocês realmente viverem? Sim ou não? Alguém descobriu aonde que habita a alma, onde habita a essência, onde habita a consciência? A vida verdadeira? Não. A vida, na verdade, é um fluir abundante, como se fosse um grande oceano, e nós somos as gotículas de vida divina que estão aqui habitando a Terra. Então, se eu não reconheço a minha procedência, eu não consigo fluir com a minha vida, eu não consigo abundar, eu não consigo ter abundância, eu não consigo dar continuidade. Por quê? Porque eu estou interrompendo o fluxo da onde vem a minha fonte sagrada. Por quê? Porque a vida, ela vem de Deus. A vida não é sua, não é minha, tá? A vida não pertence à Clarissa. A Clarissa, ela é uma expressão da vida de Deus. Cada um de vocês aqui é a expressão da vida de Deus. Como nós não temos... desculpa. Poxa, gente, estava alto, vocês nem falaram nada para mim. Baixa um pouquinho. Baixar aqui? Eu já falo alto normalmente. Mas é que para vocês prestarem bastante atenção. Então, quando eu interrompo com pensamentos negativos, com ódio dos meus pais, com falta de gratidão, com falta de reconhecimento aos pais, é como se eu colocasse pedras num rio. Esse rio, ele tem que ser contínuo, ele tem que ter um fluxo contínuo. Mas se eu estou bloqueando ele com pensamentos de rejeição, de mágoa dos meus pais, de falta de gratidão e reconhecimento, então eu estou bloqueando a minha prosperidade. Eu estou bloqueando o fluxo divino que habita em mim. E se eu bloqueio esse fluxo, eu também bloqueio para os meus filhos. E não só para os meus filhos, porque os filhos são os frutos, né? As raízes da árvore são os nossos antepassados e os nossos pais. O tronco somos nós. Os frutos são os filhos. E os frutos não necessariamente são só filhos, porque tem pessoas que não tiveram filhos, mas é tudo aquilo que a gente cria, que a gente abunda na vida, que a gente, como vida de Deus, a gente concretiza, a gente realiza. Por isso é tão importante a gente ter gratidão aos pais. Gente, eu sou metade papai, metade mamãe. Então, se eu tenho alguma rejeição aos meus pais, eu tenho rejeição a quem? Perfeito, muito obrigada. A si próprio, por quê? Porque eu sou metade papai e metade mamãe. Então, se eu não aceito os meus pais, e aceitar os pais não é concordar com erros, tá? Não é ter que viver com eles se isso é impossível para você. Aceitar os pais é tomar a própria vida. Tomar a própria vida que vem a partir dos pais, porque eles são a minha raiz. Não adianta vocês tentarem buscar a presença de Deus na vida de vocês, essa conexão com a vida de Deus, sem vocês passarem primeiro pelo amor aos pais. Porque o amor aos pais é a representação do amor a Deus. Porque quem é que deu a vida original? Deus. Então, eu estou habitando um corpo físico. Quem
Quem me deu esse corpo físico para poder expressar a vida de Deus aqui? Papai e mamãe. Então esse pai e essa mãe, eles podem ser as piores criaturas. Vocês podem ter todos os motivos, uns mais, outros menos, uns magoados às vezes com surras, com palavras duras, outros magoados com abusos graves. Cada um tem um nível, né? Tem gente que tem pais maravilhosos, que sorte, que coisa boa. Mas isso não define nada, porque na verdade, antes da gente vir para cá, a gente escolheu estar nesse núcleo familiar. Por quê? Porque a união, o núcleo familiar, ele é feito de pessoas que têm um mesmo propósito, espíritos que têm o mesmo propósito na Terra, mas com níveis espirituais distintos. Então nós estamos juntos com um propósito e a nossa missão é amar a nossa família. Se tem alguma missão, se você não sabe o que você veio fazer aqui na Terra, tá ainda, gente? Se você não sabe o que você veio fazer na Terra, eu vou te falar agora. Não te preocupa mais, você não precisa mais buscar qual que é a tua missão na Terra. Já vou te dizer agora. É amar a sua família. Se você conseguir amar plenamente, considerando tudo que vem através dessa família, os erros, os vícios, as mágoas, eu garanto para vocês que vocês já completaram a maior missão da vida de vocês. Por quê? Porque o amor que vem através de uma família é aquilo que conecta com a fonte sagrada da vida, que é Deus. Porque um dos atributos de Deus é o amor. E o amor, gente, ele cura tudo. O amor manifesta tudo. Através do amor eu consigo salvar pessoas, porque eu não estou preocupada em salvar um corpo físico. Eu estou preocupada em salvar a alma. A alma é que precisa ser olhada, ser reconhecida, ser vista. Não é o corpo, é a alma. Portanto, quando eu tenho filhos e que eu não compreendo o comportamento deles, eu olho para eles julgando, esse filho é um ingrato, ele não me compreende, ele não reconhece tudo que eu fiz por ele. Gente, vocês estão bloqueando o fluxo sagrado de Deus na vida de vocês. Porque vocês têm que dar conta de olhar para essa criatura como imagem verdadeira, filho de Deus perfeito. Porque a expressão não é a vida de Deus. A expressão é apenas uma manifestação de um teatro. Porque meu corpo agora é esse, amanhã ele é outro, na vida passada ele foi outro. Entende? Isso é um teatro, isso é uma casca, é uma manifestação, é só uma expressão. A verdade, ela é essencial, ela é imutável, ela é sempre contínua. Ela não muda, ela não se altera. Porque se alterasse, não poderia ser verdade, não poderia ser Deus, entende? Ou ele é perfeito e faz tudo bem e belo e bom, ou ele não é Deus. Então, se eu tenho qualquer distúrbio nessa minha manifestação do amor e da vida de Deus, eu não estou acreditando e não estou me conectando com a verdade da vida. É uma mentira o que eu estou fazendo. Enquanto eu estou servindo somente à matéria, preocupado apenas com o meu individualismo e dizendo que esse filho não é bom, esse pai não é bom, essa mãe não é boa, esse vô, esse cuidador, esse padrasto, essa madrasta, eu na verdade estou bloqueando o fluxo sagrado de Deus, que é essa fonte, esse oceano abundante que contém todas as coisas: amor, sabedoria, harmonia, vida, prosperidade, todos os atributos divinos. Vocês precisam mais do que isso para viver? Precisam? Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão dadas. Certo? Não precisa obedecer aos pais que estão indo em desacordo com a ordem divina, porque tem pais que querem que a gente faça coisas que não sejam legais. Então, honrar a Deus, antes de tudo, vamos pela hierarquia, Deus em primeiro lugar, e eu sei o que é a lei, eu não preciso nem ler a Bíblia para saber. Algo dentro de mim me diz o que é certo e o que é errado. Eu sei. No fundo do âmago do meu ser, eu sei. E depois, papai e mamãe. Porém, para chegar na fonte divina, eu preciso passar pelos meus pais. Se eu não consigo fazer esse caminho hierárquico,
Não adianta fazer nada. Você pode estar bombando na internet, você pode estar bombando na sua conta bancária, que não vai servir para absolutamente nada. Você desperdiçou uma encarnação. Vou contar para vocês. A minha mãe, ela era uma pessoa, assim, muito... eu tive muito problema com a minha mãe. Assim, graves, problemas graves, né? E eu posso dizer para vocês, assim, por experiência própria, que enquanto eu não fiz as pazes com a minha mãe, a minha vida era uma M. Total. Porque a mãe, muitas coisas aconteceram, mas acho que uma das que mais me marcaram, quando eu tinha 15 anos, ela se apaixonou por um cara de São Paulo, a gente morava aqui nos ingleses, na João Roberto, e ele veio pra cá, veio morar com ela, e ela ficou com muito receio de que ele se interessasse por mim. Então, primeiro ela saiu de casa e pediu, como eu já era bem responsável, tinha 2 empregos, cuidava da casa e tal, ela falou, então você cuida dos teus irmãos, cuida da casa, eu vou dar uma força financeira, e aí eu saio para ficar com ele. Só que daí eu e os meus irmãos foi aquele quebra-pau, né? Porque os irmãos não tem como uma irmã dar as ordens na casa, né? Então eles ficaram os 2 contra mim, foi assim, terrível. Era briga todo dia e eu comecei a ficar muito, muito nervosa, muito estressada. E comentando isso com a mãe falou, então eu volto para casa e você sai. Porque os homens são os homens, aquela ideia, né? Minha mãe tinha sofrido muito com isso, com ex-maridos também da minha avó, e me pediu, com 15 anos, para eu sair de casa. E para mim isso foi um choque tão grande que eu jamais imaginaria que a minha mãe escolheria um cara que ela tinha acabado de conhecer e preferiria ele do que eu, né? Então, quer dizer, se esse cara é capaz de dar em cima da filha dela, então que namorado é esse que você traz para casa, né? Então, gente, eu fui aquela pessoa do dedo podre. Todo cara que eu arrumava era só pepino, só problema. Então, ou era problema financeiro, era problema de vício, era mulherengo. E eu não conseguia prosperar. Eu sempre fui uma pessoa empreendedora, tive empresa com 17 anos, com 20 anos, com 25. Sempre fui uma pessoa muito proativa. E nada dava certo, eu não conseguia ter continuidade na vida, porque eu tinha um fluxo criativo de criar, de elaborar, de trazer ideias, mas eu não conseguia que o fluxo, a abundância, a prosperidade, ela é contínua, como um rio. Ele tem que estar correndo constantemente o tempo todo. Não é, o dinheiro não fica parado, as coisas não ficam... É isso, a prosperidade ela tem que ser contínua. Então eu não conseguia nada disso na minha vida. E aí a Seichonoye, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu fui muitos anos da Seichonoye, e a Seichonoye ensina, né? Primeira coisa é agradecer papai e mamãe. Então a gente ia para os retiros e ficava capinando lá, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado papai, obrigado papai, obrigado. Até a gente chegar numas catarses assim, sabe? E começar a colocar aquela mágoa para fora, aquele ódio para fora. E até que eu compreendi, se mamãe fez isso comigo, é porque ela sofreu isso. E ela não teve estrutura para lidar com isso. E Deus está me dando a oportunidade de curar isso na minha família. Olha que coisa mais forte, mais poderosa, de você ter a possibilidade de purificar uma família através do perdão, da aceitação, da compreensão. Porque perdoar é um lugar muito grande para um filho, né? Eu não sou melhor do que mamãe. Não posso ser, porque eu não posso dar a vida para a mamãe. Ela que me deu a vida, portanto, só por isso ela já é grandiosa. Porque eu amo a minha vida. E se eu amo a minha vida, ou se eu quero ter ou aprender a ter amor pela minha vida, eu preciso honrar aqueles que me deram essa vida. Porque senão está tudo errado. Não tem, o fluxo natural está bloqueado, entende? Gente, eu juro por tudo que é mais sagrado para vocês, que a minha vida deu um loop, deu assim 360 não, que a gente volta para o mesmo lugar, né? 180, então. A gente deu um 180, assim, fez uma manobra radical no skate lá, e tudo começou a dar certo na minha vida. Encontrei um companheiro abundante, próspero, forte, maravilhoso, uma pessoa, sabe, que realmente foi para um papel de homem na minha vida. As coisas foram para o seu devido lugar, porque eu tomei o meu lugar de filha.
tomei a força de papai, tomei o amor de mamãe, né? Consegui aceitar eles, e aceitar também é um lugar grande. Porque quando eu aceito, quer dizer assim, então, eu aceito, né? Tipo, eu tolero, é meio isso, assim. Então não é só aceitar, é compreender. E compreender é o quê? Vem com tudo que vocês são. Com os erros, com a manipulação, com a inveja, com tudo que vocês são. Venham, eu os aceito. Eu também sou pecadora, né? Jesus Cristo falou honrar pai e mãe. E ele falou honrar pai e mãe quem? Os dois pecadores que são papai e mamãe, como você. Porque você também é pecador, porque eu também sou pecadora. E quando eu digo pecadora, a gente não gosta muito de usar essa palavra, porque parece muito pesado hoje em dia, mas a verdade é isso. Nós somos pequenininhos. Se eu tomo esse lugar de pequenininho, eu cresço. Por quê? Porque eu tenho essa segurança de que alguém grande me protege. Alguém grande me orienta. Alguém grande vai me socorrer. E se eu não tenho papai e mamãe em vida, eu tenho eles em espírito. Que é melhor ainda, porque já estão, né, numa outra posição. E quando eu tomo esse amor, essa vida de verdade, eu tomei o amor de quem? Do Pai maior. E aí, gente, eu falo pra vocês, não tem pra ninguém. A vida, ó, é só pra cima. Só aquele foguetinho de WhatsApp, entendeu? Só pra cima. Tudo que vocês desejarem, vocês vão realizar, se assim Deus o permitir pra vocês. Mas sem amor a papai e mamãe, esquece, não acontece. Tá bom? Gente do céu, já passou tudo isso de tempo? Não é possível. Bom, eu não vou me alongar. Tinha mais algumas coisas para falar para vocês. Mas eu tenho 2 práticas pra gente fazer no final. Então eu vou precisar de mais uns 5 minutinhos. Mas eu quero assim, só que vocês entendam novamente aquela visão da árvore. As raízes são meus pais, meus antepassados, certo? Os frutos, nós somos o tronco, e o fruto são os nossos filhos, são os nossos netos. É tudo aquilo que a gente cria e manifesta na vida. Quando eu quero ter um bom fruto, eu vou tratar as frutas ou eu vou tratar a raiz? Percebe? É simples. Simples. Simples assim. Se eu quero modificar qualquer coisa na minha vida, eu vou para papai e mamãe. E papai e mamãe, gente, novamente, não é obedecer aquilo que contradiz a vontade de Deus ou as leis da espiritualidade, mas sim compreender esse pai e essa mãe, não julgar, aceitar e verdadeiramente amar. Ficou compreendido isso? Todo mundo? Ok? Beleza, então. Então, para a gente fazer a nossa prática, para tomarmos o nosso papai, tomarmos a nossa mamãe, eu quero que primeiro vocês façam só uma experiência de observação, que é o seguinte. Senta confortável na sua cadeira aí. Vocês já observaram, a gente não tem na nossa cultura, nós não temos o costume da reverência, né? A cultura oriental que tem esse costume, né? Da reverência. E eu acho uma cultura lindíssima, porque quando eu reverencio, eu me coloco menor do que o outro. Então, acho que não tem gesto de maior humildade e amorosidade e reconhecimento da grandeza do outro quando eu. Então, né, o Deus do meu interior reconhece o Deus do teu interior. Tá? Então, antes da gente começar, eu quero só que vocês percebam, quando você abaixa a cabeça e faz uma reverência, e aí eu quero que vocês pensem nos pais de vocês, qual que é a sensação que dá quando vocês permitem que eles sejam os maiores? Que você tome o seu lugar de filho, que é pequeno, nesse lugar de... Entende? Quando eu digo pequeno, que é porque é filho, entende isso? Beleza? Tá. Então, eu quero que vocês visualizem esse pai e essa mãe e façam só esse gesto e sente. Como é que é essa percepção quando você permite que papai e mamãe estejam acima de você?
porque eles deram a vida, porque eles são maiores. E observa se para você tem resistência. Observa se para você isso é difícil de fazer. Só aí você já percebe se há bloqueio de fluxo ou não na sua vida. Tá? Então agora, entrando em contato com isso, mantendo essa visão de papai e mamãe, a gente vai fechar os olhos. E a gente vai visualizar. Papai primeiro. Olha para o papai. Queria ter uma musiquinha de fundo, mas não deu hoje ainda. Traz a imagem desse pai agora aqui, para esse lugar sagrado, para ele receber essa bênção na noite de hoje. Imagina, se você não sabe como seu pai se parece, se você não o conhece, se ele não está mais nesse plano, traz a imagem de luz, traz só essa presença masculina do pai. Pode trazer a imagem de Jesus, se para você for mais fácil, mas traz essa presença. E fala, papai, dentro de você, papai, eu te agradeço, pai. Eu vim aqui diante de ti para tomar a tua força, para tomar a vida que o Senhor me deu, para receber verdadeiramente e profundamente essa vida, para manifestar nessa vida a tua vida, para ser continuidade tua, pai. Eu recebo o dom da vida, que é o dom de Deus, através de ti. E só por isso eu te agradeço. E eu tomo tudo, papai, a totalidade, com tudo que ela envolve. Eu vou fazer algo bom com esta vida. Que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro. E a transmitirei, se me for permitido, assim como você fez. Eu tomo você como meu pai. E você pode me ter como seu filho. Você é o pai certo para mim. E eu sou o filho certo para você. Você é o grande pai. E eu sou o pequeno. Você dá, pai. E eu tomo. Eu tomo, pai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. E hoje posso estar aqui. Vocês são os certos para mim. Só vocês. Obrigado, papai. Obrigado, meu pai. Obrigado. Traz agora a imagem de mamãe. Traz na sua mente o nome dela. Chama ela pelo nome. Fala, mamãe. Se você não tem a imagem da mamãe, traz então a figura de Maria. Traz a figura de uma luz, de uma presença feminina. E fala, mamãe. Obrigada, mamãe. Você me gestou. Quanta gratidão, mamãe, porque eu posso experimentar a vida através desse corpo. A vida de Deus, você me permitiu experimentar aqui. Oh, mamãe, como és grandiosa por ter me permitido tanto. Querida mamãe, eu tomo a vida que vem de você. Eu tomo tudo. A totalidade, com tudo que ela envolve. Eu vou fazer algo bom dela. Minha vida, mamãe, não será em vão. Eu tomo você como minha mãe. E você pode ter-me como seu filho. Você é a mãe certa para mim. E eu, o filho certo para você. Você é a grande mamãe. E eu sou o pequeno. Você dá, mãe. E eu tomo. Querida mamãe, eu me alegro porque você tomou o meu pai e hoje eu posso estar aqui. Vocês dois são certos para mim. Obrigada, mamãe. Obrigada, minha querida mãe. Eu compreendo e eu recebo essa vida. Eu tomo essa vida que você me deu com tudo que ela envolve. Obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu estou aqui agora. Se conecta com a sua vida. Se conecta com a sua história, com a sua experiência. E traz agora o sentimento de gratidão pela tua vida, pela possibilidade de você manifestar a vida aqui.
agora. Se percebe vivo, carregando a centelha divina, a fonte da criação. A vida de Deus manifesta-se através da sua vida. Toma ela para você agora. Reconhece isso tudo que você carrega. E nesse momento, agradecendo profundamente a Deus, eu quero que cada um aqui reconheça que nós hoje só estamos aqui graças à Mãe da Maria. Porque ela trouxe a Maria para este mundo. E a Maria nos trouxe juntos hoje. Porque ela fez esse trabalho acontecer. Então eu peço, com toda a amorosidade do coração de vocês, vamos juntos fazer uma Ave Maria, dedicando para ela essa gratidão. Obrigada, porque cada um de vocês está aqui hoje, graças a essa mulher. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada, a Mãe da Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada. Obrigada, grande vida do universo. Obrigada, papai e mamãe. Obrigada aos meus antepassados. Obrigada aos mestres ascensionados. Obrigada ao meu anjo protetor. Obrigada aos meus filhos. Obrigada a todos os meus familiares. Obrigada ao meu corpo. Obrigada à minha saúde. Obrigada ao meu trabalho. Obrigada ao alimento. Obrigada ao ar que eu respiro. Obrigada ao planeta Terra. Obrigada aos nossos governantes. E obrigada ao Centro Holístico Luzes da Esperança. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Podem abrir os olhos. Obrigada a todos. Uma ótima noite. Muito obrigada.